Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Esquina Sucupira do dia 12 de agosto de 2025, 7h33 da manhã, terça-feira. Terça-feira que continua movimentada com aquela história das tarifas, etc e tal, como é que a gente fala? Das medidas de auxílio para o pessoal que foi mais atingido pelas tarifas, e aí, né, governo é governo, sempre é governo. Então ia ser hoje, ia ser semana passada, não foi. Ia ser hoje, não vai ser, aparentemente. Então, mais um pouquinho de tempo para o pessoal descobrir aí quais serão as medidas de auxílio aos setores mais afetados aí com o tarifaço do nosso querido Donald Trump, que continua falando das... Agora tem você sabe que hoje pela manhã, alguns aí me conhecem mais, eu morei em Brasília durante muito tempo, minha esposa é apaixonada pela cidade de Brasília, e aí começou a circular nas redes sociais, eu só vi isso hoje pela manhã, que o Trump, isso aqui é uma fofoca, tá, gente? Não tem nada a ver com o nosso programa, mas só porque eu fiquei com vontade de falar mesmo. O Trump falou que Brasília é muito violenta, etc e tal, blá, blá, blá. Na verdade, o que ele está falando, eu fui assistir o original, né? Porque está muito difícil esse negócio hoje em dia. Fui assistir o original e ele diz, olha, o crime em DC, né? Em Washington, DC, na capital americana, está mais alto que cidades que são extremamente violentas, como Bogotá, Cidade do México, Brasília. O pessoal ficou ofendido, mas ele estava falando a verdade, né? Não que Brasília é violenta, mas que o crime está mais alto, a violência está mais alta na capital norte-americana do que na capital brasileira, que você assumiria que é mais violenta, né? Mas, bom, tirado isso do caminho, a gente vai falar hoje sobre o Bessent, que deu um gelo, né? Ghosted, o nosso querido Haddad, né? Sumiu. Tinha confirmado 12 horas antes, mais ou menos, que ia ter a reunião amanhã, e ontem mesmo já desconfirmou e disse que não tem data para falar com o Haddad. Scott Bessent, que é o nosso secretário do Tesouro norte-americano. Então, as chances de negociação entre Fernando Haddad e Scott Bessent e os Estados Unidos foram para o brejo, pelo menos por enquanto. Além disso, a gente tem IPCA hoje, tem mais resultados. Vamos falar, obviamente, de Petrobras, com o nosso querido João Abduni, analista da Levante, e um dos caras que mais entende de Petrobras no país, tirando a Magda Chambriard. Vamos falar sobre dividendos. Será que a Petrobras voltou a ser aquela Petrobras da era Dilma? Né? Aquela Petrobras que se endividava, né? Porque o CAPEX era muito alto, ia contratando serviço, quando viu a dívida estava muito alta, não conseguia pagar, o petróleo começou a cair, e as coisas ficaram bagunçadas, e aí foi toda aquela confusão que a gente viu. Será que estamos de novo neste momento? Vou falar com o João, então, sobre isso, e para vocês também saberem aí para onde vai a ação. Além disso, tem o índice de governabilidade do governo Lula pelo segundo mês consecutivo em queda, e já há 13, olha que número, 13 meses consecutivos abaixo de 50%, né? Tá, hoje, né, em julho, esse índice está 11 pontos abaixo do que Bolsonaro no ano de 2021, que seria mais ou menos aí o mesmo período, né, para o nosso querido presidente Lula. Mas vamos lá, deixa eu dar bom dia aqui para o pessoal. O Eric apareceu aqui antes, mais cedo, perguntando se ia ficar gravado isso. Vai ficar gravado, né? Sempre fica gravado, todos os nossos programas aqui ficam gravados, ficam disponíveis no YouTube. Nossa querida Maria Lúcia, bom dia, Rodrigo, deixei uma mensagem no podcast de ontem, eu já li, Maria Lúcia, já li, e daqui a pouco a gente fala sobre isso. Maria Lúcia, que é a nossa nova integrante do nosso clube de membros. Se você ainda não é do clube de membros aqui do Esquina Sucupira, tem um botão em algum lugar aqui embaixo que diz seja membro. Aperta lá, você pode contribuir com a longevidade e o equilíbrio financeiro deste programa, que hoje só queima caixa, né? Bom, a Maria Lúcia aqui dizendo para a gente se inscrever no canal, curtir, compartilhar, dando bom dia também para o nosso querido João Abduni, Cristina Cunha, bom dia, nosso Fábio também, bom dia,
Quando que a República cai? Túlio Taveira também, bom dia. Buenas, gurizada, nosso querido Carlos. Cleiton Kleber, bom dia a todos. Rodrigo, explica por que sua esposa gosta de Brasília. Ô, Marcos, não faz isso, vai piorar meu casamento aqui. As coisas já são complicadas como são. Ela deve conhecer um lado que não conhecemos. A cidade é muito boa, ela está me olhando aqui, ó. A cidade é muito boa mesmo, a cidade boa de se morar. Mas tem essas coisas aí que as pessoas que não conhecem Brasília, a cidade de Brasília, associam muito à política, né? Mas Brasília hoje é muito mais do que a política. A Maria Lúcia dizendo que não me cobra nada, só meus comentários inteligentes e o sorriso. Já deu uns 2 ou 3 hoje aqui, eu estou super sorridente. Vou até colocar logo, Maria. O João, segura um pouquinho aí que eu já te chamo. Vou colocar logo aqui o comentário da Maria Lúcia, que é a nossa nova membro do nosso canal no YouTube. Boa tarde, Rodrigo. Até que enfim consegui me inscrever como membro de Sucupira. Muito orgulhoso de fazer parte dessa comunidade. E aí, gente, a Maria Lúcia, por algum motivo, não achava esse botão, mas fica aqui, ó, embaixo aí da transmissão, tem inscreva-se. Aí, quando você se inscreve, ele já oferece para você ser membro, tá? E, se não me falha a memória, são 2 planos, um de R$15,90, outro de R$20 por mês. Se você acha pouco, não tem problema, pode ir lá no substack.com, né? esquinasucupira.substack.com e assinar lá também, que é mais 20 pilas, e aí já vai ajudando a gente. Olha a minha mãe aqui, ó. Bom dia, mãe. Bom, a propósito, não quero nenhum tratamento diferencial, especial, etc., diz a Maria Lúcia. Só quero continuar a ouvi-lo e vê-lo com seus comentários. Essa didática é excelente para nos ensinar. Agora eu lembrei, meu pai também adora Brasília, viu, gente? Vocês estão falando aí da minha esposa, mas a Brasília também quem mora lá gosta muito da cidade, essa que é a verdade. A Maria Lúcia dizendo que não quer propaganda. Estou aprendendo e agregando novos conhecimentos na minha vida profissional. Também é uma maneira de prestigiá-la nesse trabalho de catequizar o Brasil lento e seguramente, como você disse há muito tempo atrás. Eu fico impressionado como vocês lembram as coisas que eu falo. Nem eu lembro mais. Aliás, para não dizer que não quero nada, quero sim o sorriso mais lindo da internet. Sempre abraço e obrigado. Eu que agradeço, Maria Lúcia. E não se esqueça, se você quiser também fazer como a Maria Lúcia e virar membro do nosso canal, tem um botãozinho aí embaixo. Se você ainda nem se inscreveu no canal, inscreva-se, deixa o like, curta, compartilhe, ative o sininho aí para receber recomendações. E vamos lá, vamos falar então sobre Petrobras. Vou chamar aqui o nosso querido João Abduni, analista aí da Nevante, trabalhou com a gente lá na Scopus, na INVI, no Antagonista. O João, quem assistia à reunião de caixa, que eu até falei isso quando o Nicolas veio aqui, o melhor programa da internet brasileira, na minha opinião, em muito tempo, sobre investimentos, era o Reunião de Caixa. Infelizmente, o programa se encerrou-se, mas era muito bom, viu? Mas, João, então, vai falar para a gente se a gente está na nova era Dilma, né? Quem tem ação da Petrobras segura, compra mais, vende, o que faz? E, afinal, como foi esse balanço, né? E por que o mercado reagiu tão mal? João Abduni, meu querido, venha para cá, bom dia para você e vamos falar um pouquinho sobre Petrobras, né? Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos, tudo bem? Sempre um prazer falar com você e com a sua audiência, meu caro. Vamos lá. João, me explica aí esse resultado da Petrobras, né? No dia, na sexta, né? Foi quinta noite, não foi isso? Isso. Aí na sexta-feira caiu 7 e lá vai pedrada na ON e 6 e tanto na PN, ou o contrário, né? Mas caiu um monte para as duas ações da Petrobras, né? Ontem deu um repiquezinho, nada demais, né? Continua longe do preço que estava antes do balanço, e eu queria saber por que que o mercado ficou tão azedo para a Petrobras com o balanço, se a Magda Chambriard, CEO da Petrobras, disse que quem apostar contra a Petrobras vai perder dinheiro. Isso diz mais sobre a preocupação dela com o movimento do mercado do que propriamente o movimento da ação em si, né? Mas vamos quebrar aí, então, as questões da Petrobras em 3, né? A primeira é uma questão macro, a segunda é uma questão micro, e a terceira é
o que o mercado espera e o que o mercado quer e o que a empresa quer fazer. Acho que a primeira coisa que a gente pode colocar é que as ações da Petrobras esse ano caem 10,7%, num espaço de tempo que o Brent cai 10,4%. Então, se você fosse explicar a movimentação de preços da ação da Petrobras pelos seus fatores clássicos, produção, dólar real e Brent, o Brent explica bastante do que aconteceu. O Brent saiu de 74, 75, 79 e fechou o segundo trimestre em 68%. A geração de caixa da empresa, por si só, ela já fica menor com a queda do Brent. Outra coisa que a gente faz aqui, pelo menos no Brasil, boa parte dos investidores, você está olhando a ação em reais. O real se fortaleceu perante ao dólar, isso para as receitas da Petrobras. Você encolhe as receitas da Petrobras também, quando você olha no montante em reais. A empresa estava vendendo ali, então, um produto a $85 o barril um ano antes, $75 no primeiro trimestre, e vendeu a $68 nesse trimestre. Esse acho que é a grande alteração que você teve com relação ao macro da companhia. Outro ponto também que afeta a taxa de desconto da empresa é que você tinha uma taxa de juros que estava por volta de 10 a 12, dependendo do ponto da curva que você pegar, ela foi de 15 a 13, ou seja, você tem uma taxa de desconto pior. Então, a parte macro para a Petrobras todinha piorou, né? O juro subiu, o Brent caiu, o real se fortaleceu contra o dólar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o resultado em si. O resultado operacional da Petrobras foi bom. A Petrobras subiu a produção em 8% ano contra ano e subiu a produção 5% contra o último trimestre, fruto da entrada de novos FPSOs. Aí você vai para a demonstração do resultado do exercício, a DRE, dado que o petróleo caiu. Posso fazer um parênteses rapidinho, João? Só a FPSO, para quem não sabe, é aquele navio, né, que faz a exploração de petróleo, é isso? Exatamente. Pronto. E aí, a hora que você olha a demonstração do resultado do exercício da companhia, também não tem nada demais. Eu estava conversando com o Lucas, que trabalhou comigo na Levante, mas assim, ele errou por R$1 bilhão o resultado. Ele tinha me falado assim, meia hora antes desse resultado, eu acho que vai vir 25 bilhões, acho que veio 26. Então, o resultado da demonstração do resultado do exercício não teve também nada demais. O que o mercado esperava, queria, que a empresa tenha feito. A Petrobras ela divulga um plano chamado plurianual nos meses de novembro. E no mês de novembro passado, ela havia divulgado um plano plurianual 2025, 2029, com um CAPEX de 18,5 bilhões de dólares. E ela executou 8,5 bilhões de dólares no primeiro semestre. Ela está ligeiramente abaixo. E disse que vai cumprir o guidance dos 18,5 bilhões de dólares. Até aqui no que eu falei, não tem absolutamente nada demais. Então, você teve uma empresa que gerou 25 bilhões de reais de lucro. Se você anualizar isso, é uma empresa que vai dar 100 bilhões de reais de lucro. É mais ou menos isso que o consenso tem. Uma empresa negociando a 4 vezes lucro. A dívida em dólar aumentou um pouquinho. Em reais até caiu. Ela cai de 321 bilhões de reais para 319 bilhões de reais. A relação dívida líquida EBITDA da Petrobras deve estar em 1,5 nesse momento, que é um patamar que é a metade da alavancagem da Suzano, por exemplo. Mas também é efeito câmbio, né? Assim, não que tenha sido muita diferença, mas um pouco de efeito câmbio. Ou em dólar ou em real, a alavancagem da Petrobras é de 1,5, o que é bastante mais baixo do que a imensa maioria das empresas da Bolsa, parecido com a Vale, por exemplo, que é uma empresa, em tese, de mesmo porte. Aonde que o mercado não gostou? Lembra que eu falei que o CAPEX do primeiro semestre foi 8,5 bilhões de reais? Para o segundo trimestre, o mercado esperava 4 bilhões de CAPEX, 4 bilhões de dólares de CAPEX para o trimestre. E a Petrobras fez 4,4 bilhões de CAPEX. É uma diferença ali de 0,4 vezes, uns 2 bilhões de reais, mais ou menos.
Isso fez com que o dividendo da Petrobras, em vez de ficar entre 10 e 11 bilhões que o mercado esperava, fosse para algo como 9 bilhões. Então, o mercado esperava ali algo como 80 centavos por ação em forma de proventos, veio 68. É o fim do mundo, voltamos à era Dilma, mas assim, está muito longe. Agora, o que você de fato tem, juntando toda a história que eu contei, você teve um plano anual feito com o Brent mais alto, um plano que foi feito lá quando o Brent estava uns $80, o Brent caiu para 68. Era razoável você ajustar o CAPEX uns 10% para baixo. A empresa disse que não vai reajustar, que vai fazer o CAPEX cheio. E isso vai naturalmente tornar os dividendos, como já aconteceu nesse trimestre, menor. Então, se você anualizar ali o dividendo, para facilitar a conta, 70 centavos vezes 4, você teria 2,80 dividendo, R$2,80 por ação. O mercado queria algo talvez mais próximo de R$3,20, R$3,50, R$4 em forma de proventos. Para fins de sustentabilidade da dívida, para fins de longevidade da companhia, o Brent precisaria recuar. Esses $68 que a gente está agora, ele é um patamar histórico do Brent, é um Brent médio, a curva está toda em 68. Então, dada a situação da companhia, o que seria muito usual é que a companhia mantivesse esses 25 milhões de lucro, fizesse esse CAPEX, entregasse mais ou menos essa rentabilidade e conseguisse distribuir um dividendo ali entre 60 e 70 centavos por ação, com a dívida deslocando assim pouco ou nada para cima. Talvez a dívida da Petrobras é 320 bilhões de reais. Talvez se desloque 10 bilhões de reais acima ao ano. Como a gente já está há 1 ano e meio de terminar o Lula 3, assim, para o mesmo nível de Brent, para o mesmo nível de dólar, é muito provável que não tenha um grande acidente com a Petrobras como foi das outras vezes. Para o Lula 4, muito longe, não dá para dizer. Mas, por hora, o que dá para esperar das ações da Petrobras é que, nesse momento, ela é uma empresa com uma relação preço sobre lucro de mais ou menos 4 vezes, é uma empresa que negocia ali aos seus 420 bilhões de reais, com um lucro de 100 bilhões, 95, 4,2 vezes. Se você inverte o múltiplo, né, você tem ali o lucro sobre preço, né, que seria o retorno esperado, a rentabilidade esperada, fica ali em torno de 25% ao ano, aí você assuma que parte disso se perde e parte disso volta em dividendo. Se as ações elas estão negociando aí mais ou menos a R$30,50, elas têm dentro dela 68 centavos por ação, então, na verdade, ela está negociando ali a mais ou menos R$30 por ação. Se você considerar aquele dividendo que eu te falei ali de 2,70, 2,80, né? Era 2, você tem um yield esperado de 9,3% e outros 9%, e vão assumir que daqueles 25% de retorno, você vai perder 7%, que vai se perder no meio do caminho. Você recebe 9% na cabeça ao longo dos próximos 12 meses, e os outros 9% ao ano, ele vem para frente, a hora que você tiver uma administração que faça mais ou menos o que foi feito na administração do Guedes com o Temer, que vende ativos, que reduz o CAPEX, e aí esse yield que está comprimido em 9, ele se expandiria para um patamar muito mais alto, que você faria menos CAPEX de expansão e faria uma série de vendas de ativos, como foi o caso da BR Distribuidora. Então, você tem um retorno esperado para a Petrobras de mais ou menos aí 18% ao ano. É difícil afirmar se isso efetivamente... acho que tem uma live, para quem tiver interesse no tema, do Daniel Goldberg, no Market Makers, que explica esse lance de retorno esperado e retorno realizado, né? Ex ante, a gente consegue estimar o que a gente espera de retorno. O retorno realizado só efetivamente depois que ele ocorre. Mas o que dá para falar sobre as ações da Petrobras e o resultado do segundo trimestre é mais ou menos isso.
Deixa eu te perguntar uma coisa, você até tocou no ponto da BR Distribuidora, eu vou falar sobre GLP daqui a pouco, mas antes de falar disso, porque essa história do GLP também, né, meio que mexeu um pouco com o pessoal. Mas antes de falar disso, eu queria saber o seguinte, se não é um receio que se teve de, olha, como não fez esse ajuste no CAPEX? CAPEX é o investimento que a empresa faz, viu, gente? Como não fez esse ajuste no investimento que estava previsto, se não ficou aquela coisa de que, poxa, será que tem uma ingerência tal na Petrobras que impede ela de diminuir esse CAPEX, né, para poder aí acelerar a economia, ajudar a economia de alguma forma, gerando emprego, qualquer coisa desse tipo? Mais ou menos o receio que se reavivou com o Banco do Brasil e o resultado ruim ali do conglomerado prudencial, etc. e tal, de ter um governo que está forçando a empresa a ter lucros menores, né? E aí, vamos colocar as coisas no lugar correto. Ninguém está tendo prejuízo, né? Pelo menos por enquanto. O que está tendo realmente talvez aquela história que a gente ouvia lá no começo do governo Lula, do lucro justo, né? Vamos fazer um lucro justo, um lucro menor, mas que dê espaço para a Petrobras fazer isso, contratar estaleiro, etc. e tal, aumentar compra de FPSO, esse tipo de coisa. Será que isso meio que pode ter atrapalhado um pouco o pensamento do investidor? Eu não tenho nem certeza se ele precisa fazer isso. Eu vou explicar por quê. Porque a partir... Pensa assim, vou deixar a coisa meio caricata. Pensa que você tem um presidente ultra-socialista. Tá? Aí você indica para a presidência da Petrobras uma engenheira de petróleo, uma economista, que pensa como você pensa. E que ela acha que, quando você ouve ela falando, ela fala com convicção, porque ela acredita naquilo que ela está falando. Então, eles vão executar aquele CAPEX que eles estão orçando, que foi passado para o mercado, mas pode haver a ingerência, ou pode, assim, o fato de você indicar alguém que pensa como você já seria, pensa, né? Já a ingerência já está colocada. Eu acho que é importante a gente fazer uma diferenciação entre os casos da Petrobras e do Banco do Brasil. Pelo menos é a leitura contábil e a sensação que eu tenho. A Petrobras é como se fosse um Ferrari de Fórmula 1 acelerando com toda a força numa pista, mas ela tá conseguindo dirigir. O Banco do Brasil bateu. Então, a Petrobras talvez esteja acelerando numa velocidade em que o mercado não goste que ela esteja acelerando. Mas a Petrobras fez a curva, ela entregou o dividendo, ela não perdeu rentabilidade, ela está com um retorno sobre o patrimônio de 25%. Isso, nesse momento, é mais alto que o Itaú. Então, o Banco do Brasil, e aí eu também não sei dizer se por interferência do governo federal ou se por erro na distribuição de crédito, principalmente na carteira agro, e também pela adoção da nova norma que poderia ter sido adotada no governo Bolsonaro, como os outros bancos fizeram, mas o que você teve foi uma expansão de crédito no agro que vem se mostrando com um volume de inadimplência mais alto do que a média histórica. Então, isso tem uma questão de ciclicidade do agro também. Você teve um momento de safra, de preços ruins, as empresas estão passando por dificuldades. Essa questão dessa volatilidade, a própria nova norma, ela vai deixar os resultados dos bancos mais voláteis, porque ela antecipa a PDD. Então, vai ser a gente estava acostumado no passado a ver resultados de banco parecendo um resultado de utilidade pública. Eu acho que a gente vai passar a ver resultados de banco mais parecido com ciclo de commodity, com as provisões mais pronunciadas no curto prazo, o que é bom para o banco, né? Porque você cobra o cara mais rápido e ajusta a carteira mais rápido. Mas nesse momento a gente precisa fazer essa ressalva do que o caso da Petrobras ainda é um caso, pelo menos contabilmente falando, bem melhor do que o Banco do Brasil. O resultado do Banco do Brasil de maio, pegar só um mês, ele saiu de um lucro mensal
de mais ou menos 3 bilhões de reais e caiu para 500 milhões de reais. Não, é diferente de você entregar um lucro estável e fazer sei lá, imagina assim, a Petrobras deu 25 bilhões de lucro. O mercado está discutindo por que ela gastou 2 bilhões de reais a mais em CAPEX e não pagou 1 bilhão a mais de dividendo. É uma coisa bem menor. O Banco do Brasil sair de 3 bilhões de um lucro mensal e cair para 500 milhões, ou seja, ele deteriorou o lucro dele quase que, sei lá, 85%. A situação do Banco do Brasil parece mais... Se é uma questão cíclica e por conta da provisão, a gente vai precisar acompanhar mais alguns trimestres para ter certeza. Mas a Petrobras ainda não chegou. Ela pode vir a apresentar problemas tal qual o Banco do Brasil está passando agora, mas ainda não é o caso. E essa história do GLP, de voltar para a distribuição, né? Tinha-se uma história lá no começo do governo sobre recomprar a Vibra, né? Isso não é inteligente. Da lógica do PT, recomprar a Vibra não é uma coisa que eles fariam. Não faz nem muito sentido. Mas e aí tem essa história agora de retomar a distribuição de gás, né? A operação de distribuição de gás. Isso também pesou, né, para o investidor. Eu acho que pesa mais o dividendo. Porque, assim, só para você ter uma ideia, a Petrobras vai fazer 18,5 bilhão de reais de CAPEX, de dólar de CAPEX. Isso dá 100 bilhões de reais. 85% desse dinheiro vai para o pré-sal. O que o mercado quer saber é, você vai fazer... Se você lembrar lá atrás, o Prates falou, eu vou fazer eólica offshore. Aquele plano nunca saiu do papel. Então, o que precisa ser para o mercado poder precificar essa história do GLP, qual que é o tamanho do investimento que você vai fazer sobre isso? Você vai de fato fazer isso? Então, você vai precisar ver o plano plurianual de novembro e quanto que ela vai gastar nisso. Mas o que eu imagino que seja um valor assim, perto do investimento que a Petrobras já tem à disposição de fazer, vai ser um valor pequeno. Até pelo perfil da própria Magda, ela vai querer colocar 90% dos recursos entre pré-sal e margem equatorial. E aí ela tem um ponto. Como ela faz o investimento no pré-sal e na margem equatorial, e eles estão encontrando novas áreas de exploração, talvez aqueles 18% de retorno que eu falei, se ela acerta o CAPEX, e isso a gente só vai saber... Sabe Deus quanto que a Petrobras vai produzir no futuro, mas hoje está marcado que a Petrobras vai produzir 2,4 milhões de barris de hoje até 2040, e é isso. E em exploração de petróleo, ninguém tem certeza do que você vai encontrar, tal. Só pegando investimentos lá atrás, do próprio governo petista, que não é o melhor alocador de capital do mundo, né? Mas se a Petrobras não tivesse feito os investimentos que fez no pré-sal, hoje ela não produziria essa quantidade de barris e não teria esse dinheiro enorme gerado de lucro, de impostos, de receita. Então, embora tenha um histórico, principalmente na parte de refino, de corrupção e tal, não é 100% certo afirmar que ela não vai ter sucesso, ao menos parcial, no CAPEX que ela faz predominantemente quando ela fala da parte de extração e produção. Voltando então só na pergunta do GLP, me parece que deve ser um montante para o tamanho da Petrobras pequeno, que o mercado vai marcar como imaterial, e o que eu acho que ele não gosta é da conversa, né? Que volta aquela conversa do poço ao posto, que é uma lógica, como fala, de Estado central, aquela lógica socialista. O mercado não gosta dessa lógica, né? Então, eu acho que o mercado, pensando então, o Brent caiu, o Brent caiu 10%, era justo que as ações da Petrobras caíssem 10%. Só que o mercado achou que ela fosse... Ele tentou jogar no preço, na minha visão, um valor de ação
para meio que pressionar para ela não fazer tanto CAPEX, para ela pagar um pouco mais de dividendo. Ela não atendeu os anseios do mercado, o mercado vendeu. Baixo. Vocês lá na Levante estão com recomendação para ação ou não? Sim, a gente tem compra para ação. A gente acho que entre 35 a 37 reais nesse momento, talvez mais para 35. Uns 15% mais ou menos de onde está hoje, né? Mais ou menos isso. De 15 a 18%. 15 seria, sei lá, um preço teto, e 18% para cima seria um preço-alvo, né? Que é basicamente essa conta que eu expliquei, né? O retorno esperado, você joga na conta que uma parte desse CAPEX se perde, então uma parte do retorno se perde. 9% você pega na cabeça, ou seja, você pega nos próximos 12 meses, e os outros 9% vem via crescimento de produção, que o mercado não precifica isso no curto prazo, mas eventualmente entra um outro governo mais adiante, e esse dividendo que é 9, ele vira 18, e aí volta tudo de uma vez só, o preço da ação sobe. O outro ponto da questão da Petrobras é que você não tem certeza quem será o controlador daqui 1 ano, 3 meses e 18 dias. Então... Quem está contando, né? E quem está contando, né? Quem será o... Qual que é o valor justo da Petrobras? Se o Lula tiver 55% de chance de ser o presidente e o desafiante tiver 45%, em algum momento o mercado faz essa conta. Eu acho que a hora que ele fizer essa conta, principalmente a hora que um Tarcísio da vida sair mais à frente das pesquisas, o preço é mais para 35 do que para 25. Perfeito. Deixa Então, quem tem ação não precisa se preocupar, pode continuar. É um buy opportunity, não, agora que deu essa quedinha? Ou o risco ainda é muito alto? Ela depende da forma como que você vai montar. Eu vejo assim, eu pegar o Banco do Brasil como exemplo. As pessoas, às vezes, elas compram 50% da sua carteira de bolsa num papel só. O que eu vou falar é num contexto de você montar uma carteira com 15 ativos e eu penso assim, eu vou alocar 10, 20, 30, 50% do meu portfólio de investimentos na Bolsa do Brasil. Então, eu defini um percentual para a Bolsa do Brasil. Aí eu falei, então eu vou colocar 100 mil reais em Bolsa do Brasil. A minha sugestão é que você coloque 10% nas ações da Petrobras e 90% em outros papéis. Então, a minha recomendação de compra da Petrobras é nesse sentido, para você montar um portfólio equilibrado. A gente, como eu comentei, eu acho que tem 18% ao ano para ganhar na Petrobras. Tem um prêmio de risco razoável, seria algo como 5%, mais algumas coisas embutidas que você não sabe o valor exato daquilo, como margem equatorial. Eventualmente, em algum momento, você vai acabar tendo a privatização da Petrobras, por uma questão de que o petróleo é uma tecnologia que ela vai ser substituída, e em algum momento o governo vai perceber que vai valer mais vender a Petrobras, sei lá, por 800 bilhões de reais do que arriscar aquilo, mas isso certamente não acontecerá com esse mandatário. Então, você precisa montar uma posição para os investidores de bolsa. Você precisa mostrar uma posição em Petrobras ou qualquer outra ação do tamanho que você consiga carregar essa ação para o longo prazo. No curto prazo, você tem aí esses 9% de dividendos, até um pouco mais, porque você tem um dentro ali, né? Se você jogar você tem ali uns 11% de dividendo para receber nos próximos 12 meses, e considera que você vai tendo ali, na média, 10% ao ano para os próximos anos. Mas o meu grande call para a tese da Petrobras é você conseguir montar uma posição de um tamanho que você consiga carregar até o dia que acontecer o evento de privatização. Porque aí a Petrobras não vai estar negociada a 400 bilhões de reais, ela vai estar negociada, sei lá, a 800. Então você tem o dividendo, você recebe o dividendo para esperar um dia onde
a empresa é descentralizada. Assim como eu posso citar infinitos exemplos, o último foi Sabesp e Eletrobras. E a pessoa que pode eventualmente executar esse processo de descentralização talvez seja a mesma pessoa, né? Sabesp, inclusive, rapidinho, João, mas Sabesp, inclusive, veio com um resultado muito bom, né? A gente comentava antes de entrar no ar. Eu acho que foi o melhor resultado que eu vi na temporada, foi o resultado da Sabesp. A Sabesp, ela subiu ali cerca de 2% a sua receita, está fazendo um CAPEX ali de expansão bastante robusto aqui no estado de São Paulo para chegar na universalização. Ela reduziu cerca de 19% o custo, né? O que permitiu que o EBITDA dela subisse bastante e que o lucro saltasse 64% ano contra ano, né? A Sabesp é o que aconteceu com a Sabesp meio que explica o que eu acho que vai acontecer com a Petrobras numa janela mais longa. A privatização da Sabesp saiu a mais ou menos R$70 por ação, R$67 por ação. Isso depois que o pessoal já sabia que ia acontecer a privatização, o papel está 110. Eu acho que hoje a Sabesp vai bater 120. Então, é mais ou menos essa lógica que eu imagino, assim, supondo que o Lula não será presidente pela 5ª vez seguida, nem pode, né? E que a gente vai ter, ou nesse mandato, ou no próximo, alguém com um perfil como Tarcísio de Freitas para destravar esse upside na Petrobras, assim como ele conseguiu destravar na Sabesp. Perfeito, João. Muitíssimo obrigado. A margem equatorial sai? Tem aposta, não? Porque a Magda tinha falado que hoje teria... Já fez leilão. Acho que a Petrobras, entre outros players, acho que a Petrobras já comprou 10 blocos. Assim, é uma conversa, assim, acho que passando a COP30 lá, essa conversa... Porque, assim, é uma conversa de rasgar contrato. O Brasil é muito, muito maluco, mas não chega tanto, né? Você não vende coisa para Shell, para Chevron, e depois... Está rasgando. Por que eu acho que sabe? Porque você já vendeu o bloco, o governo leiloou o bloco se você jogar na internet, você vai achar lá os blocos lá que a Petrobras comprou, outras empresas compraram também. Então, a margem equatorial só não sai de uma forma, se não existir o petróleo, mas aí teria que estar todo mundo muito mal informado do que está fazendo ali. Eu também acho. Bom, é isso, João. Muitíssimo obrigado. Espero contar com você mais vezes. Esse lance da margem equatorial tem uma frase que eu ouvi que é muito boa, né? Que o Brasil ele passou da autossuficiência do petróleo para dependência, né? Ou seja, você precisa extrair petróleo, exportar petróleo para fechar a conta pública. Exato, a gente conseguiu fazer o caminho contrário, né? A gente foi para o lado da Arábia Saudita, menos pior. É verdade. Bom, João, muitíssimo obrigado e até a próxima, hein, velho? Prazer, fico à disposição. Valeu, até mais. Vamos lá, meu povo, vamos continuar aqui rapidinho. O Bessent, que é o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, cancelou a reunião com o Haddad e não deu nova data para o encontro. E ele dizia o seguinte, 12 horas antes, mais ou menos, de ter cancelado esse encontro, ele tinha confirmado que falaria com o nosso Fernando Lero Haddad, e no fim das contas ficamos sem nada, tomamos o famoso gelo, né? O Haddad foi ghosted, né? Que os americanos gostam de falar, né? Foi vítima de ghosting do nosso querido Bessent. O Bessent desapareceu e não tem conversa nenhuma. O governo ainda espera negociar aí café, carne, algumas novas exceções aí para aquela lista que está com a sobretarifa de 40%, né? Além daqueles 10% iniciais, mais 40%. Né? Café e carne são as grandes apostas aí que o governo diz que deve voltar, né? Mas tem fruta, pescado e vários outros produtos. Vale lembrar também que ontem o Trump falava
do alongamento do prazo de negociação com a China, mais 90 dias para discutir tarifas com a China, e falou que a China se comprometeu em comprar soja americana e, segundo o Trump, a China deve quadruplicar a compra de soja pelos Estados Unidos. Isso, obviamente, tem impacto nas contas brasileiras. Afinal de contas, nós também exportamos soja para a China e muita, tá? E, obviamente, tem um tanto de soja que a China pode comprar, né? Se ela vai comprar 4 vezes mais dos Estados Unidos, ela vai ter que comprar alguma coisa a menos de outros lugares, entre eles o Brasil. Mas o nosso querido Haddad, além deste problema, tem também a MP 1303, ele participa hoje na comissão especial que analisa essa medida provisória, uma comissão especial no Senado às 2h30, ele participa da comissão para falar um pouco sobre por que deveríamos taxar, né? Entre as medidas que estão colocadas aí, deixa eu até separei aqui uma listinha, deixa eu só achar aqui antes, com as principais medidas, né? Porque senão a gente não consegue lembrar de tudo. Mas é o seguinte, ó, entre as principais medidas tem aquela cobrança dos isentos, né? Títulos isentos vão passar a TIR de 5% a partir de 2026, das emissões de 2026. Fundos imobiliários, quem tem fundo imobiliário também vai pagar 5% sobre os dividendos a partir de janeiro de 2026 e 17,5% no ganho de capital quando vender as cotas do fundo imobiliário. Fundos em geral, né? Aplicações financeiras em geral, todas a 17,5% de imposto de renda no ganho de capital, tirando aquilo que antes você tinha na renda fixa, né? Se isso for aprovado, na renda fixa que começava em 22,5% e ia até 15% para aplicações que estavam há mais de 2 anos. Muita gente no mercado tem medo que isso faça com que o investidor encurte, né, a duration da carteira, comece a comprar títulos mais curtos, o que não seria exatamente ótimo para o Tesouro Nacional, porque você tem menos incentivo a segurar esse título por mais de 2 anos, por exemplo, que era quando o IR ficava em 15%. JCP, que é aquele juros sobre capital próprio que as empresas pagam e dão algum benefício tributário lá para a empresa, passaria de 15% para 20%. Quem paga quem recebe, né? Lembra que você recebe o JCP e é descontado 15% na fonte, né? E criptoativos que tinham isenção de até 35 por mês também passam a ser tributados em 17,5%. Isso é só o principal, tá? Tem muito mais coisa para a gente, amado mestre, vamos taxar, amado mestre. O nosso querido Haddad, então, hoje, 2h30, não deve falar nada de muito novo, mas acaba que pode mexer um pouquinho aí com os ânimos do mercado. O índice de governabilidade do nosso presidente Lula piora pelo 2º mês consecutivo. Esse índice de governabilidade leva em conta aí como que está a tramitação, a força do governo no Congresso, com o Judiciário e com a opinião pública, né? Um apanhado disso tudo, e marcou 46,2% em julho, depois de 46,8% em junho, né? São 13 meses abaixo de 50% no índice de governabilidade do presidente Lula, que significa que o governo está tendo muitas dificuldades. Uma surpresa, pelo menos para mim, foi a queda da governabilidade no judiciário, né? Que saiu de 82% para 78%. O Congresso permanece naqueles 19%, mas essa queda no judiciário, você vai falar, mas o judiciário tem feito tudo que o presidente quer, mais ou menos, né? Se você lembrar, o IOF saiu meio balançado dessa relação, embora o nosso querido Alexandre de Moraes, Magnitsky, o Magnitsky, agora vou chamar ele de Magnitsky, ministro Alexandre de Moraes, acabou garantindo aí o IOF, mas com alguns adendos ali, mudando alguma coisinha, né? Principalmente tinha uma tributação que não podia ser feita via decreto, porque inventava uma alíquota nova, eu não lembro exatamente o que era, depois eu lembro, eu falo para vocês, mas não é
relevante neste exato momento. Então, o Congresso continua para o governo com índice de governabilidade de 19%, o Judiciário 78%, e a opinião pública deu uma melhorada de 40% para 42%, mas mesmo assim o índice de governabilidade continua em queda. Esse é o pior, né? Eu falei para vocês, é o pior momento de governabilidade do governo Lula, quando você compara com ele mesmo ou até com o Bolsonaro em 2021. O Bolsonaro estava com 57,2% de índice de governabilidade, o Lula 1 tinha 83% nesse mesmo período do governo, e o Lula 2, 71%. 46,2% mostra que as coisas não serão fáceis para o governo nos próximos meses. A Foreign Intelligence, que é a empresa que faz esse levantamento, prevê aí uma piora ainda nos próximos meses para o índice de governabilidade, dada a dificuldade que o governo tem tido aí nas últimas semanas, nos últimos meses, nesse tratamento entre Congresso, Judiciário e até opinião pública. Falando de índice econômico, o IPCA deve acelerar em julho, eu falei sobre isso ontem, o IPCA sai agora às 9 da manhã, deve ficar em 0,35% em julho, contra 0,24% em junho, mas não entre em desespero. Em 12 meses, ele deve ficar praticamente de lado, passando de 5,35% em junho para 5,33% em julho, né, nos 12 meses acumulados, o que significa que estamos muito, mas muito longe da meta de inflação, o que significa que o que já está precificado na curva deve permanecer como está, apesar do IPCA, até porque o nosso querido Gabriel Galípolo continua com aquele discurso de que não vamos arredar pé, nossa meta é de 3% para a inflação e é lá que estamos mirando, não é no teto ali, no limite de 4,5%, não é lá embaixo, no limite para baixo de 1,5%, o que a gente quer é 3% e por isso os juros vão ficar onde estão pelo tempo que for necessário. Lembrando que na curva de juros, na curva futura de juros, o mercado precifica o primeiro corte lá na segunda reunião do Copom, né, em março, se não me falha a memória, tá? Tanto na curva quanto no Boletim Focus, tá? Que fala aí com economistas, etc e tal. Na curva é preço, né, gente? É o pessoal colocando dinheiro, né? Colocando put your money where your mouth is, né? Como se diz em inglês, que é coloque o seu dinheiro onde a sua boca está, né? Então, põe dinheiro aí onde você está dizendo que vai acontecer. No caso da curva futura de juros, é disso que nós estamos falando. Rapidinho aqui, só passar a agenda de resultados dessa semana. Deixa eu compartilhar aqui, que a gente está um pouquinho atrasado. Cadê? Aqui está. Vamos lá. Rapaz, aqui, ó, terça-feira já foi. Opa, terça-feira é hoje, está aqui. Vamos ver. Enjoei, Veste, que é a Lely Blanc, Mills, MRV, Americanas, CVC, DASA, Hidrovia, Sequoia Log, entre os principais aí resultados para hoje no mercado. Amanhã a gente tem Porto Seguro, antes da abertura, Casas Bahia, Rap Vida, Jales Machado, Multilaser, Positivo, SLC Agrícola, Ultrapar e mais um Banrisul, DOTS Equatorial e mais um monte de gente, aí, Ocean Pact também, e mais um monte de gente. Lembrando, a gente está entrando aí nos estertores dos resultados brasileiros. Por enquanto, positivo, tá, gente? A maior parte dos resultados tem vindo acima do que o mercado esperava, tá? Apesar de algumas reações um pouco mais fortes, como, por exemplo, foi com a Petrobras. Vamos lá, giro dos mercados rapidinho, só continuar compartilhando aqui com vocês. Cadê? Onde está? Aqui. Ibovespa fechou ontem 0,21 de queda, aos 135.623 pontos. Nasdaq em 0,36 de queda e o S&P 500 em 0,25% de queda. Acabei não falando aqui, mas saiu novas estimativas
do Citigroup para o S&P 500 neste ano, e segundo o Citi, deve chegar a 6.600 pontos, o que dá aí mais uns 3,5% de alta até o fim do ano, né? E o UBS também revisou os números, mas para 2026, quando acredita que o S&P 500 pode chegar a 6.800 pontos, uma alta daqui até lá de mais ou menos aí 6,70%. Tem banco dando até 7.000 pontos, o que daria mais ou menos 10% de alta no S&P 500, que hoje está com 6.300 pontos, tá? Nasdaq futuro em queda de 0,11, S&P 500 em queda de 0,11 também futuro. Os futuros de petróleo apontando queda no petróleo de 0,40% a 66,44 o barril, e o minério de ferro em alta de 0,73 a 103,45 o ouro, praticamente estável a 3.342 dólares a onça Troy. E os juros futuros em queda, como eu falei, ontem fecharam todos em queda aí de até 9, 10 pontos base. Beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Um abraço para vocês, bons negócios nessa terça-feira, uma ótima semana para todo mundo. E avante Sucupira! Estou confundindo aqui. Avante Sucupira! Usarei a palavra